mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e, como sempre, estou aqui com o meu amigo Thiago. Eu falei como sempre, mas não é sempre, né, gente? Quase sempre. Ultimamente tem sido um pouco difícil, né? Como eu já falei pra Marisa, ela já tá vendo casas em São Paulo, porque, né, tá passando mais tempo em São Paulo do que em Curitiba. Gente, vendo casas em São Paulo não estou, pois vi o preço do aluguel, fui ver, de curiosidade. Aí eu falei, não, senhor. O que é barato parece um cativeiro. Daí eu pensei, será que veio o serial killer junto? Não sei. Porque, Jesus amado, gente, pessoal de São Paulo, como vocês sobrevivem? Me contem aí na caixinha de perguntas do Spotify, porque eu fico muito na dúvida. Porque, sei lá. Com 20 metros você paga 5 mil reais. Pois é, então assim... Enfim, né, gente? Mas eu sinto que uma hora vai acontecer, mas acho que tem que esperar mais um pouquinho. Não tá dando. Até porque se eu fosse eu ter que ser um lugar que desse pra levar minha cachorrinha junto, senão ela tem um infarto. Então, enfim. Eu falo isso brincando, mas eu fico muito feliz que você tá se dando bem, Marisa. Você sabe que eu te admiro muito. E qual que vai ser o caso de hoje, Marisa? A gente vai falar, talvez a gente tenha perdido um pouco o timing, mas... Por incrível que pareça, a gente nunca tinha feito um podcast sobre o caso da Gypsy Blunt e também da Didi, né? O famoso caso Didi e Gypsy Rose. A gente nunca tinha feito, eu falei que a gente perdeu um pouco o timing, porque a Gypsy, né, ali por volta do dia 28 de dezembro de 2023, foi liberada da prisão e toda a série que teve, né? Teve a série, né, mesmo, The Act, acabou sendo revivida. Ela começou a participar de vários podcasts, ela literalmente virou uma celebridade da internet. Só que a gente teve alguns problemas técnicos e a gente não conseguiu. A gente não estava produzindo podcast naquela época, mas antes tarde do que nunca. Então hoje a gente vai falar desse caso. Eu acredito que a maior parte das pessoas que ouvem a gente já deve ter ouvido falar desse caso. Então a gente vai trazer assim, né, pra, né, vocês ouvirem pela nossa voz. E é isso. Pra quem já ouviu, saiu um Crime News, o terceiro Crime News agora sexta-feira. E eu falo um pouco sobre o caso, então algumas coisas não vão ser novas e esperamos que vocês gostem. No entanto, hoje a gente está fazendo de uma forma diferente, né, Marisa? A gente está gravando de uma forma diferente com audiência. A gente já tinha feito algumas lives gravando, só que dessa vez a gente tá fazendo com os apoiadores. Então, assim, a gente queria agradecer todo mundo que apoia a gente. Agradecer também quem conseguiu vir assistir. A gente vai tentar fazer com mais frequência isso da gente gravar, chamar vocês pra acompanharem. E em melhores horários. Em melhores horários também. Não tão tarde. Porque a gente sabe que às vezes é um pouquinho complicado. Mas, né, enfim, se você quer ser um apoiador, você pode fazer isso de que forma? Você pode estar nos apoiando pela Orelo. Você vai lá no link da Orelo, aí você consegue, tem o link pro Telegram, aí você consegue falar com os outros apoiadores. E qual outro jeito que as pessoas podem nos apoiar, Marisa? Pix misterioso, que inclusive eu já tô abrindo aqui pra gente poder agradecer as pessoas, né? Gente, como a gente teve essa pausa, a gente não conseguiu conduzir o podcast que a gente queria, talvez eu tenha me embolado aqui, talvez eu agradeça mais de uma vez, mas é melhor ainda se agradecer mais de uma vez. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a Rafaela Ferreira, que disse: Oi, amo o podcast de vocês, dando uma ajudinha simples, mas espero que vocês fiquem felizes, muito sucesso pra vocês. Obviamente ficamos felizes e não venham com essa. A gente não gosta que vocês falam que é simples, né? Porque pra gente significa bastante. E também a Bianca do Rocio Cipriano disse, né, na mensagem dela, ela ajudou a gente também, disse: desculpa pelo valor pequeno. Por que é isso toda vez? É toda vez, Marisa, não adianta. Toda vez. Não precisam pedir desculpa, gente. Literalmente, tudo ajuda a gente. Porque, principalmente, todos os valores, seja dos apoiadores, seja do Pix, a gente guarda e a gente usa quando for importante. É que nem o Thiago usou recentemente, porque foi importante. Sim, eu tive
comprar um fone e um SSD para editar o nosso podcast e para conseguir ouvir. Então, vocês nos ajudam muito quando nos apoiam, com qualquer valor. Tudo é importante pra gente, né? Mas vamos continuar a mensagem. Eu sou muito fã do podcast, é o único que eu escuto. Ele é perfeito demais, bem completo e detalhado. Muito obrigada, Bianca. A gente também fica feliz quando vocês falam que a gente é o único podcast que vocês ouvem. Não vou mentir. Mas também a gente esqueceu de falar. Você tem um podcast novo, né, Marisa? Eu acho que você nunca anunciou o seu novo podcast aqui no Apenas um Podcast. Então, vai lá, faz seu merchan. Eu tenho um podcast novo. Foi engraçado que quando eu falei que eu ia fazer um podcast novo, o pessoal achou que eu tinha brigado com você. Ai, porque você vai sair da... Não, gente, eu só fiz, porque eu achei que ia ser interessante. É que o que eu também pretendo depois, por enquanto ele tá só em áudio, que é o Mulheres do Crime, só tem no Spotify esse. Depois eu quero fazer versão com vídeo junto, de um jeito que eu imaginei que não deu certo. Inclusive, a gente vai falar hoje sobre o caso da Gypsy Rose, que tem toda aquela questão da síndrome de Munchausen. Um dos últimos episódios que eu postei lá no meu podcast é um outro caso de uma outra mãe que também tem essa especulação de que provavelmente ela também teve a síndrome de Munchausen. Então, de repente, saindo daqui, você pode ir lá no meu podcast Mulheres do Crime e conferir essa outra história. Já tem vários episódios lá e, como o título sugere, é apenas sobre mulheres assassinas, porque acho importante a gente trazer esse registro, já que normalmente essas histórias são mal documentadas, então é isso. E por último, mas não menos importante, só para terminar, se você puder nos apoiar também, indicando para um amigo, postando nos stories, isso ajuda pra caramba o nosso engajamento, o nosso público. E vamos parar de lero-lero, vamos para o podcast. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. A gente acredita que vocês já conheçam esse caso. Pra quem não sabe, a Gypsy Rose e a Didi eram mãe e filha. Você bota no Google o nome delas, você vê as fotos, realmente parecia que era mãe e filha inseparáveis. Tipo, parecia que realmente a Claudine Blanchard, que é esse o nome dela, né, mas ela tinha o apelido de Didi, era uma excelente mãe que cuidava de uma filha que tinha uma saúde muito complicada. Então assim, vamos começar a história do começo. O pai da Gypsy, por muito tempo, foi uma figura ali meio escondida. Porque sempre que perguntavam pra Didi por onde andava o pai da Gypsy, ela sempre respondia que ele era alcoólatra e que ele não respeitava os diversos problemas de saúde que a filha tinha. Inclusive, ela chegava a falar que ele caçoava, que ele debochava, enfim. Não era um relacionamento bom e por isso ela teria decidido se afastar do pai. E assim, como eu já mencionei, problemas de saúde da filha no plural. Porque desde os primeiros meses de vida da Gypsy, ela teria, apresentado sintomas incomuns. E como que começou assim, Thiago? Me conta como que começou essa suspeita da mãe que tinha algo de errado com a filha. Já nos seus 3 meses, a Didi ela se convenceu de que a filha ela tinha apneia do sono, que ela ia parar de respirar no meio da noite. E eu vou confessar, como pai, esse é um medo que a gente tem. Uhum. Putz, como eu, às vezes, do nada, ia lá na cama da minha filha e, botava o ouvido do lado pra ver se ela tava respirando. Porque é uma coisa que dá realmente agonia. Todos os pais têm isso, gente. É normal. Tá, eu só queria explicar o que é a apneia do sono, porque talvez algumas pessoas não conheçam. Pode ir lá. Então, a apneia do sono é uma doença considerada grave. Então, ainda mais se for por um bebê, é realmente grave. E nessa doença, basicamente, a respiração ela é interrompida durante o sono. E às vezes isso pode ser uma coisa que pode comprometer, porque, gente, eu não preciso explicar pra vocês que ficar sem respirar é um problemão. Então, muitas vezes as pessoas que sofrem de apneia de sono, elas têm que dormir com aquelas máscaras de oxigênio, porque realmente pode acontecer delas não respirarem, e por causa disso, acabar acontecendo algo muito grave, pode inclusive levar à morte. Então, basicamente é isso, a respiração sendo interrompida ali durante o sono, explicando de uma forma assim mais simples pra gente conhecer um pouco disso. E como o Thiago falou, imagina um bebê ainda não consegue dizer o que tá sentindo, que percebeu alguma coisa estranha. Então a situação ainda é mais grave. E eu falo isso porque eu tive meus primos pequenos e acho que é realmente um medo de todo pai. Todo pai de primeira viagem, você fica com muito medo.
E o que acontecia é que a Gypsy, ela sempre ficava doente. A mãe dela falava que ela tinha diversas e diversas doenças. E a menina aparentava ser frágil, Marisa? Olhando pra Gypsy, realmente ela parecia ser uma pessoa que tinha uma aparência frágil, né? Como eu falei, se vocês colocarem no Google as fotos da época do caso, vocês veriam uma menina que tem aparência frágil mesmo, magra. Ela sempre estava com a cabeça raspada, sempre na cadeira de rodas. Ela também sempre estava ali com um tubinho de oxigênio para poder respirar. E não só isso, como também ela tomava várias medicações. E além disso, né, que nem eu falei, se vocês acompanharem, verem como eram as coisas na época que estava acontecendo o caso, né, um pouquinho antes, na verdade, porque elas sempre estavam na mídia, né, sempre era comum que elas dessem entrevistas, que elas participassem de palestras, esse tipo de coisa, a gente via sempre a Gypsy com aquela aparência meio infantilizada, tanto que, de acordo com a mãe, filha tinha a mentalidade aproximada de uma criança de 6 anos de idade. Ou seja, ela não desenvolvia a mentalidade dela para uma pessoa com mais de 6 anos. Então ela tinha uma mentalidade ali mais infantil. Tanto que realmente ela vestia fantasias de princesa, tinha toda aquela coisa de Disney, sabe? Aquela coisa assim, bem infantilizada. E era isso que a Didi falava que era o caso da filha dela. Ainda ali na infância, a Gypsy começou a sofrer de leucemia e por conta disso ela passou por todo o tratamento de um câncer e inclusive ela chegou a fazer cirurgias. Algumas dessas cirurgias, se eu não me engano, foi justamente porque teve uma época que ela teve que se alimentar com um tubo de alimentação, Isso, né? porque dizem que ela era muito fraca, ela não conseguia comer. E para vocês terem uma ideia, dentre as doenças que a mãe dizia que a Gypsy tinha, tava asma, leucemia, epilepsia, distrofia muscular. Então, tipo, ela era uma criança muito frágil. E uma das coisas que eu não consegui achar, e se a Marisa souber, mas ela ia pra escola? Tipo, é uma das questões que tipo, eu não achei, assim. Tipo, eu acredito que não. Eu não tenho certeza, eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que o caso dela foi um caso de homeschooling. Entendi. Explica o que é homeschooling para as pessoas. Nos Estados Unidos é legalizado, aqui no Brasil não é. Tentaram uma época, mas não é. Que é você educar o seu filho em casa. Então, basicamente, você, pai, decide, meu filho não vai pra escola, eu vou educá-lo em casa. Então, nos Estados Unidos isso pode acontecer, aqui no Brasil não pode. Inclusive, assim, não, assim, falando nada, mas dentro do universo dos casos criminais é comum, recorrente, aparecer essa coisa de homeschooling. Eu falo isso porque justamente alguns pais abusadores se aproveitam dessa possibilidade de poder educar o filho em casa e retirar o filho da escola. Isso aconteceu no caso dos Turpin, teve o caso da família Hart, né? Só tô comentando, tipo assim, porque às vezes, né, esses pais abusadores se aproveitam disso. Então, assim, eu não tenho certeza sobre o caso da Gypsy, mas eu tenho quase certeza que o caso dela foi um caso de homeschooling também. Talvez esteja falando besteira. Se alguma das meninas que estão assistindo souberem, pode falar também. Bizarro que elas ganhavam muitas coisas, né? Elas ganharam viagens, elas ganharam um monte de coisa. Várias pessoas doavam, pelo que eu sei, pessoas doavam dinheiro. Dizem que, tipo, elas recebiam vários presentes, tanto que as pessoas doavam pra casa delas, tipo, então... Elas tinham uma vida, não vou dizer que uma vida de luxo, mas uma vida que elas ganhavam bastante coisa constantemente, assim. O caso delas sempre estava na mídia, né? Só assim, falando um pouco sobre as coisas que elas ganharam, né? Se eu não me engano, elas fizeram parte daquela fundação Make-A-Wish, que eu acho que é uma fundação da Disney. Eu não tenho certeza se é a própria Disney, mas se não for a própria Disney, a Disney ajuda ali a dar uma fomentada na Make-A-Wish. Que, né, quem já leu A Culpa das Estrelas talvez se lembre um pouquinho da Make-A-Wish, que é basicamente, né, as crianças que estão, assim, com câncer, em estado terminal, elas podem fazer um desejo, né, fazer um pedido e essa fundação tentar ajudar a realizar o sonho. Citei A Culpa das Estrelas porque eu lembro que tem no livro, né, que eles podem pedir geralmente uma viagem, e no caso dela, se eu não me engano, foi uma viagem pra Disney que ela pediu. Então, muitas crianças fazem esses pedidos, né, essas crianças que estão com câncer. Eu quero ir pra Disney, meu desejo é
viajar para tal lugar, ganhar tal coisa, e essa fundação ajuda, né, a realizar o sonho dessas crianças. Se eu não me engano, uma das ajudas que elas tiveram foi dessa fundação, que é uma fundação muito conhecida. E eu tenho quase certeza que é da Disney, porque a logo tem uma logo parecida com a da Disney, e também porque eu lembro que eu assisti o canal Disney Channel e às vezes aparecia propaganda da Make-A-Wish no meio do canal, sabe? Então eu tenho essa impressão que se não for diretamente ligada à Disney, a Disney ajuda bastante essa fundação. E outra coisa que elas ganharam foi uma casa, simplesmente aquilo, ganharam uma casa, que era uma casa toda adaptada para poder receber a Gypsy, então ela tinha rampa para ela poder acessar a casa, então era uma casa adaptada que elas ganharam, justamente para elas poderem ter uma vida melhor. Era uma casa, assim, se vocês olharem, parecia uma casa de boneca, se eu não me engano, ela era até cor-de-rosa, assim, então, tipo, elas realmente, assim, recebiam ajuda de várias ONGs, várias pessoas ajudavam, e uma dessas ajudas foi justamente a casa. E fora isso, gente, a Gypsy, ela passou por diversos tratamentos, que nem a gente mencionou, tomava vários remédios, ela chegou a fazer cirurgias, usava tubo de alimentação, precisava da máscara de oxigênio para dormir por causa da suposta apneia de sono. E outra coisa, né, é que por conta das medicações, ela teve que tirar todos os dentes, se eu não me engano. Se não foi todos os dentes, foi boa parte dos dentes. Tanto que se vocês forem ver entrevistas atuais dela, vocês percebem que no fundo ela tem alguns dentes que são meio metálicos, justamente porque eles foram colocados depois. Então, muitos desses dentes caíram. Enfim, é que eu não quero já chegar na parte, né? Porque quem não conhece esse caso, talvez seja uma surpresa o que a gente vai trazer. Ou não, porque acho que a maioria conhece, né? Mas vamos tentar conduzir o caso dessa forma. Mas, né, Thiago, olhando por esse lado, parecia uma boa mãe, não parecia? Sim, parecia uma mãe que estava preocupada com a sua filha, tentando dar o melhor de remédios e etc. Só que, no entanto, a Gypsy, ela cresceu e ela começou a notar que ela não era tão fraca quanto a mãe dizia, né? Ela, como adolescente, ela começou a se desenvolver, e aí meio que a Gypsy começou a notar que ela não era tão fraca quanto isso, e aí ela começou a ficar um pouco irritada com isso, digamos assim. E outra coisa, né, que ela foi se tornando adolescente e ela começou a ter vontades de adolescente, né, de ter seus namoricos, de ir pra festas, de usar maquiagem, de se vestir da forma que ela queria, né, porque como a gente falou, se vocês olharem as fotos, ela era bem infantilizada, roupas bem infantis, e ela não queria usar aquele tipo de roupa, ela queria ir na festa, porque ela tinha algumas colegas, assim, ela tinha algumas amigas, e essas amigas eram adolescentes normais, elas iam pra festas, ela tinha namorados, ela via aquilo, e era algo que ela desejava. Tanto que aconteceu uma situação que ela era limitada de ter acesso à internet, telefone, isso é importante a gente mencionar, mas ela dava jeitinhos de ter acesso à internet e telefone sem que a mãe dela percebesse. E acontece, né, dela conhecer... Isso foi antes dela conhecer o namorado Nicholas, que a gente vai entrar depois. Dela conhecer um homem, e ela acaba se encontrando com esse homem às escondidas em uma convenção, tipo uma... Não sei se foi a Comic Con, mas é tipo uma Comic Con, né? Uma convenção geek, assim, de coisas nerds. Então, ela conhece esse cara, se não me engano, é uma treta. Não sei se você chegou a ver isso, Thiago, que eles vão pra casa dele, né? Exatamente, eles vão para casa dele, no entanto, a mãe dela descobre tudo isso, e a mãe, ela fala para essa pessoa que, ó, tipo, eu vou te denunciar, porque outra coisa que tinha é que, na época, diziam que ela era menor de idade, tipo, ela é uma pessoa menor de idade, ela tem, acho que 16 anos, então você não pode fazer isso, e etc. Só que, na época, ela teria 19 anos, eu não sei se aí seria a idade legal e etc, porque eu não sei dessas leis dos Estados Unidos, mas tem isso. Cada estado é um estado. É. Eu acho que provavelmente já deveria ser legal. Mas, de qualquer forma, a gente percebe ali que ela já tinha suas vontades de viver coisas da adolescência. Quem nunca despirocou na adolescência pelo menos uma vez, né? Teve uma vontade ali de fazer uma coisa, assim, mais radical, vamos dizer assim. A Gypsy começou a desenvolver essas vontades e acho que aos poucos foi caindo um pouco a ficha de que algo não estava certo. Tanto que, tipo assim, ela conseguia andar sem a cadeira de rodas. Tipo, se ela quisesse, ela levantava e andava. Coisa
que, em tese, as pessoas ao redor de fora achavam que ela não era capaz. E também tem uma grande coisa que diz que a mãe dela ficou tão brava esse tempo que ela meio que acorrentou a filha. Tipo, ela meio que tentou prender a filha na cama para que ela não saísse, sabe? Então, esse era o nível de controle, sabe? Que a mãe tinha. Porque era um controle, né? Todo mundo achava que era um cuidado e aí você começa a ver que é um controle um pouco excessivo, assim. Já que ela era pra estar saudável, né? Então, tipo, se eu fosse pai, eu ficaria feliz, não triste. Então assim, gente, apesar disso ter acontecido, a Gypsy não desistiu de tentar buscar um relacionamento. Acho que principalmente, né? Imagina você ser limitada por uma coisa que você quer muito fazer, que é conhecer pessoas novas, né? Às vezes conhecer pessoas novas, ter amigos. Porque, que nem eu falei, ela tinha contato com outros adolescentes que tinham vidas normais e ela não podia ter acesso àquilo. Então, ela tinha aquelas vontades, então meio que ela não desistiu por causa disso. E nisso ela acabou conseguindo ter acesso, né, a um telefone. Ela comprou esse telefone, esse notebook às escondidas, porque, através de uma amiga, ela acabou conhecendo um site que era um site de namoro cristão. Então, ela decidiu que ela queria encontrar um namorado nesse site. E entre várias pessoas que ela chega a conversar nesse site, teve uma pessoa que acabou chamando mais a atenção dela, que era o Nicholas Gold-Jones. Então, a única coisa que eu sei, que eu vi muitas pessoas falando, é que ele foi diagnosticado como autista. E também na série... Eu não sei, porque isso é uma coisa que tem na série. Aí é aquele negócio que ele dizia que ele tinha dupla personalidade. Que eu duvido, né, gente? Que a gente sabe que esse negócio de múltiplas personalidades é muito raro de ser diagnosticado. Na série aparece isso, que era o Victor, que ele era mais maléfico, malvado. E também tem uma treta que ele teria introduzido a Gypsy a essas coisas de BDSM, mas isso é uma coisa que aparece na série. Daí eu não tenho... É que às vezes eu falo isso que é meio complicado a gente se embasar numa série, num documentário. Daí eu não sei. Eles não devem ter tirado isso do nada, né? Ou tiraram também, não deve saber. Enfim... Gente, só pra avisar, o Thiago me mandou uma mensagem agora que os gatos dele se socaram e desligaram o computador dele, ele já volta. Não, gente, é corriqueira, que vocês estão vendo como que é. Essa eu acho que é a terceira vez que os gatos dele provocam ou o rompimento do modem ou o desligamento do computador dele. Daqui a pouco ele aparece. Daqui a pouco ele volta. Nossa, o gato do Thiago, gente. Voltei. Eles estavam se matando. Eu tava falando o quanto que seu gato é caótico. O problema é que ele é muito carente. E aí o outro, eles ficam se pegando de noite. E aí ele fica pedindo atenção. Só que daí eles se matam do lado do meu computador. Mas então, dizem que na sentença em 2018 era bem caótico a questão das mensagens que eles trocavam. Diz que tipo, o relacionamento deles também não era uma coisa muito... saudável, não. Isso, não é muito saudável. Porque também, tipo, ela não sabia se relacionar com outras pessoas. Tem isso, né? E ele também tinha as questões dele, sendo jovem adulto, né? Adolescente, jovem adulto. Se a gente for pesquisar, a gente acaba encontrando menos informações sobre a vida dele se comparado com a da Gypsy, por exemplo. Ele acaba meio que se tornando um personagem meio secundário nessa história. Então, assim, o que eu achei é que parece que um dos primeiros problemas que ele teve ali com a lei veio de 2013, que ele teria se masturbado por 9 horas em um McDonald's. Eu achei essa informação. Enfim, ele teria ficado incessantes horas ali assistindo coisas e dentro do McDonald's. E essa teria sido a primeira vez que ele teve problema ali, né, em Wisconsin, que era onde ele residia. É a primeira vez, assim, que ele teve problema. Mas ele alegou que, na verdade, ele tava só se coçando, que não foi bem aquilo, que aumentaram a história, que aconteceu mesmo, não vamos saber. A gente não tem milhares de informações sobre a vida dele. Alguns lugares dizem que ele foi diagnosticado como autista. A gente traz isso apenas a título de trazer alguma coisa sobre o Nicholas. A gente já falou milhares de vezes aqui, né, gente? O diagnóstico, ele sai, mas não significa que porque uma pessoa tem esse diagnóstico que ela vai cometer crimes, enfim. Mas uma coisa é certa, o relacionamento que ele tinha com a Gypsy não era um relacionamento saudável. Eu e o Thiago, a gente estava comentando que, querendo ou não, nenhum dos dois parecia que tinha experiência em relacionamento.
Ou maturidade emocional, né? Tanto porque o Nicolas, ele já deu algumas entrevistas, tipo, poucas entrevistas, mas, por exemplo, uma das coisas que ele falou é que acho que foram 5 dias que ele ficou com a Gypsy fisicamente, né? E nesses 5 dias teriam sido os 5 dias mais felizes da vida dele e tal. Que assim, depois, né, quando a gente for falar sobre a liberação da Gypsy, ele chegou a falar sobre isso a público. Eu vou ver depois se eu acho aqui a tradução do que ele escreveu. Mas se você lê, assim, a gente percebe que ele tinha algum transtorno ali acontecendo. Que nem, especula-se que talvez ele sofresse do famoso, né, acabou se tornando famoso por causa daquela reportagem do Fantástico, né, o TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, porque ele teria uma outra personalidade. Mas assim, gente, quem acompanhou essa treta toda do TDI e do Fantástico sabe que na realidade é um diagnóstico super difícil de alguém realmente ter. A gente tem o famoso caso do Billy Magmin, não sei se vocês devem saber qual que eu tô falando, mas não veio aqui. A gente tem que trazer esse caso, inclusive, porque esse é um caso realmente de TDI, quero muito trazer, aliás. Vamos fazer o roteiro aí, Thiago, porque eu acho que seria interessante a gente trazer um caso onde realmente a pessoa teve esse diagnóstico. Eu falei isso, gente, porque é um diagnóstico difícil de sair, mas isso são coisas que se você jogar na internet você vai achar sobre o Nicholas. Mas, de qualquer forma, Gypsy Rose e Nicholas se conheceram ali no site de namoro cristão, e eles começaram a ter um relacionamento online, que não foi um relacionamento curto, tá? Eles se conheceram ali por volta de 2012 e, enfim, ficaram acho que 3 anos, na verdade, né? Foi bastante tempo até o planejamento, porque aí o que acontece? Qual que era a coisa que distanciava deles estarem juntos, dos dois pombinhos estarem juntos? Era a mãe, né? E aí o que eles decidem fazer? Eles decidem arquitetar um plano pra matar a mãe da Gypsy, porque ela só seria livre realmente ali no plano que eles armaram se a mãe dela não tivesse presente mais. Então eles decidiram tramar esse plano, inclusive, né? Esqueci de mencionar, mas a polícia chegou a fazer um levantamento 2005 até 2014. A Gypsy teria ido ao médico 100 vezes. Gente, isso é muita coisa. Se vocês forem parar pra pensar, 100 vezes é muita coisa. Mas é um período de ano muito espaçado. É muita coisa, gente. Ainda mais pensando no sistema de saúde dos Estados Unidos. É muita coisa mesmo, se a gente for parar pra pensar, muito dinheiro. Fico até curiosa agora com essa questão do dinheiro, né? Provavelmente pagavam pra eles. Elas deviam ter um plano de saúde, né? Não é possível, né? Porque não existe sistema de saúde público nos Estados Unidos. Mas, enfim, eles decidem, né? Que nem a gente falou, eles se conhecem em 2012 e esse plano todo só vai acontecer em junho de 2015. Então, obviamente, eles não planejaram isso todos esses anos, né? Mas foi um relacionamento longo que acabou, né? Que eles perceberam que a única forma deles ficarem juntos seria realizando esse plano. E também, né? Porque a Gypsy achava que a única forma dela sair daquela situação era justamente através do assassinato da mãe. Até que em 14 de junho de 2015, a Gypsy acaba fazendo um post no Facebook dela com a seguinte frase: "Esta vadia está morta". Obviamente, as pessoas que eram amigas ali, que conheciam a Gypsy, estavam ali no Facebook dela, acharam aquilo muito estranho, porque não era uma mensagem que se esperava vir da Gypsy. Tipo, quem que era essa pessoa que estava morta? O que ela quis dizer com isso? Se eu não me engano, ela chegou a fazer outras postagens, assim, que o pessoal achou muito estranho. Então, nisso, eles decidiram, né? Os vizinhos foram junto com policiais até a casa de Didi e Gypsy pra ver como é que elas estavam, pra ver se elas estavam bem. E nisso, acabaram encontrando o corpo da Didi esfaqueado. Foram várias facadas e o que mais assustou eles era que a Gypsy não estava na casa. Inclusive, lá eles encontraram os remédios dela, a cadeira de roda, os tubos de oxigênio. Então, obviamente, as pessoas se desesperaram, porque eles acharam que aquilo era um caso de um possível sequestro, ou de repente ela foi assassinada e foi levada para outro lugar. Especularam até que ela talvez tivesse sido vítima de algum abuso sexual. Foi algo que realmente trouxe muito desespero para as pessoas. Então, nisso, né, começou-se todo um multirão para encontrar a Gypsy, porque eles acharam que, muito provavelmente, né, a principal teoria é que ela tivesse sido sequestrada, e justamente pelas pessoas ali da região saberem
que a saúde dela era frágil, eles, né, estavam preocupados, porque eles não sabiam quanto tempo ela seria capaz de sobreviver sem as medicações, sem tudo aquilo que ela supostamente precisava. No entanto, a polícia começa a investigar e eles recebem uma pista importante. Pista que uma das amigas dela, a Aline Wood Messes, ela procura a polícia a fim de ajudar na investigação com informações que consideravam importantes. E essas informações eram que a menina tinha um namorado secreto na internet. Já temos um possível lugar de onde ela pode estar. E o casal, ele tinha se conhecido nesse site de relacionamento cristão. E para quem não sabe, esses sites de relacionamentos nichados nos Estados Unidos são muito normal. Parece bizarro, mas não. Eu já tive amigos que trabalhavam em call center de, tipo, caminhoneiros. O que vocês imaginarem tem, sério. É bizarro. É só fazendo adendo, tinha um que era famoso, porque era de pessoas que queriam ser vampiros. Aí tinha um site de namoro que era muito conhecido, que eram de, pelo menos conhecido assim, vozes da minha cabeça, tá? Mas eu lembro que eu vi isso uma vez, que era um site pro pessoal que queria ser vampiro, assim. Então só os vampirescos, assim, entravam nesse site de relacionamento. Eu tô falando isso pra vocês verem que realmente tinha coisas assim, que querendo dar um site de namoro cristão, até que não é tão específico, né? Você procura uma pessoa ali da sua mesma religião. Agora, vocês verem que realmente é muito comum lá e tem uns muito específicos. Então, o nome do namorado era Nicholas Golden John. Ele tinha 24 anos, 6 a mais que a Gypsy, e também morava numa cidade chamada Big Bend, em Wisconsin. Então, assim, se eu não me engano, pelo menos assim, gente, é que nem eu falei, a gente tava conversando sobre isso, que infelizmente a gente pegar o que aconteceu na série é um pouco complicado, porque se eu não me engano na série, como que a polícia conseguiu o IP? Foi porque a Gypsy teria feito esse post já na casa do Nicholas. Então foi fácil pra polícia rastrear. Teria sido, em tese, esta forma que a polícia conseguiu a localização facilmente. Então, quando eles chegam na casa do Nicholas, o que vocês acham que eles estavam esperando, Thiago? O pior, basicamente. Tipo, que alguma coisa tinha acontecido com ela, que... Eles não foram lá achando que ela tinha cometido um crime. Eles foram lá querendo salvar uma pessoa, basicamente. Ou perguntar, você tava lá, você sabia, sabe? Tipo, tentar descobrir, literalmente. Só que chegando lá, eles encontram Gypsy, junto com o Nicholas, andando normalmente, sem o auxílio da cadeira de rodas. Inclusive, né, o cabelo dela já tinha crescido um pouquinho, Comportamento bem diferente, nada daquele comportamento infantilizado. Aparentemente, uma pessoa saudável. Inclusive, obviamente, ela passou no médico depois. Porque o que acontece, gente? Sabe todos esses remédios que a gente falou, todas essas cirurgias que ela fez, todas essas doenças que ela tinha? Ela não precisava de nada disso e ela não tinha essas doenças. Tudo isso foi inventado pela mãe dela. Ela não tinha nenhum problema de saúde. Ela era um bebê que nasceu saudável e era saudável. Mas a mãe dela criava todas essas coisas. Claro que como a Claudine, né, a Didi, faleceu, então a gente não pode diagnosticar uma pessoa que já morreu, né, obviamente. Mas muito se especula, com quase 90% de certeza, que ela era uma mulher que sofria da síndrome de Munchausen por procuração. Essa síndrome, às vezes, acontece principalmente com pais, mãe, pode ser o pai, mas eu vejo que é mais comum entre as mães, de forçarem sintomas, doenças nos filhos. Às vezes acontece, pelo que eu vi, da pessoa fazer isso com ela mesma, dela se colocar como uma pessoa doente, que precisa daquilo, de tal tratamento, tal medicação. E muitas vezes essa pessoa faz isso de uma forma inconsciente, ela não tem noção que ela está fazendo isso. E muitas vezes essas pessoas também fazem isso como uma forma de ganhar simpatia de outras pessoas, de ganhar atenção. Que nem eu falei lá no podcast que eu fiz no meu outro, Mulheres do Crime, que eu contei o caso da Lacey Spears. Ela era uma mãe que, no caso dela, ela queria ganhar atenção, porque ela vivia fazendo blog, postagem, redes sociais, ela chamava a atenção das pessoas. Isso é a síndrome de Munchausen. Explicando de forma simples, obviamente. A gente não entra, a gente explica de forma simples. Mas enfim. Então, muito provavelmente, a Didi sofria de síndrome de Munchausen por procuração, e por isso ela fazia as coisas que ela fazia com a filha dela. Obviamente, isso foi uma coisa que, quando saiu, chocou e choca as pessoas até hoje, um caso como esse, né? Sim, e também, inclusive, o pai dela, que
Ele vai aparecer depois, porque, assim, a mídia vai atrás, né? Tipo, porque teoricamente o pai era um alcoólatra, drogado, e descobriram que ele não era nada disso. E que ele dizia que desde que a Gypsy era criança, ela não tinha nada disso, ela sempre tinha sido um bebê saudável. Também, o pai chegou a mencionar que ele tentou várias vezes ter contato com a filha. Ele tentou várias vezes, mas a Didi sempre dava um jeito de cortar, podar aquela relação. Ele tentou, até que acho que chegou um momento que ele desistiu, porque ele percebeu que era inacessível. Mas ele tentou, então a gente percebe que realmente parecia que a Didi tentava afastar pessoas ali que poderiam perceber que tinha alguma coisa errada. E outra coisa que eu acho importante, é uma coisa que eu me questiono, como que ela convenceu os médicos? Porque assim, como que nenhum médico percebeu que aquela cirurgia não era necessária? Como convenceu o dentista a arrancar dentes? Porque pelo que eu percebi, no meio tinha dentes saudáveis. E, cara, a minha mãe é dentista. Ela fala que a última coisa que ela vai fazer é arrancar um dente. Ela sempre vai tentar salvar o dente primeiro. Porque dente, gente, é uma coisa que você nunca mais vai ter de volta se você não é uma criança. Então, falando aqui nos apoiadores, que será que não foi uma grana que rolou por trás? Pode ser. Mas é uma coisa assim que a gente, como? Como que isso aconteceu? Como que ninguém percebeu? Que nem eu falei, é um caso que divide muitas pessoas até hoje. Muitas pessoas passam um paninho ali pra Gypsy, acham que realmente talvez não tivesse outra coisa pra ela fazer naquele momento. Tanto que a pena dela foi muito diferenciada se comparada com a pena do Nicholas. Vale lembrar que a gente não deu detalhes de como aconteceu o assassinato. Então, assim, só dando um pouco mais de detalhes do crime. A Gypsy, ela não cometeu o ato de matar em si, mas ela ajudou no planejamento do assassinato. Ela tinha noção com o assassinato se acontecer. Isso, gente, independente se você é do time que passa pano pra ela ou não, continua sendo um crime legalmente falando. Então, gente, independente do que aconteceu, teria que passar por um julgamento. Ela não participou do assassinato ativamente, isso que eu quis dizer. Na noite do assassinato, ela deixou a porta aberta pro Nicholas poder entrar. Nisso que Nicholas entrou na casa, ela se trancou no banheiro. E ele com uma faca que os dois roubaram de um Walmart para poder realizar o assassinato. Com essa faca, o Nicholas matou a mãe da Gypsy, enquanto a filha estava trancada no banheiro, esperando, toda aquela situação ali terminar. Então foi mais ou menos essa a dinâmica que aconteceu ali no assassinato, só pra gente ter uma noção. Então, assim, gente, só chegando às sentenças, eles foram julgados. O Nicholas foi condenado à prisão perpétua, está preso até hoje, e a Gypsy foi condenada a uma pena mínima de 10 anos de prisão. Ela foi liberada um pouquinho antes, se eu não me engano, por conta de bom comportamento. Ela foi liberada, que nem eu falei, 28 de dezembro de 2023. Ela teve alguns relacionamentos durante o período que ela esteve na prisão, deu algumas entrevistas em que ela disse que na prisão ela se sentia mais livre do que na casa da mãe dela. Então a gente já vê, que peso tem uma frase dessa. Atualmente, ela casou com um outro homem, ela tá vivendo junto com ele, inclusive eles deram entrevistas juntos, ela tá junto com esse outro cara. Parece ser um relacionamento bem mais saudável, assim, olhando por fora, do que o relacionamento com o Nicholas, do que a gente sabe de informação. E assim, desde que ela saiu da prisão, ela acabou se tornando se não me engano, ela tá com mais de 10 milhões de seguidores no TikTok, a conta dela é verificada, ela vai lançar um livro, ela participou de vários podcasts. E, assim, gente, como é que eu posso falar o que eu quero falar? Ela deu algumas entrevistas para alguns podcasts que algumas pessoas consideraram polêmicas, porque nessas entrevistas ela falou que ela não se via como uma assassina. E sim o Nicholas, porque foi ele quem realmente matou. Ela não é uma assassina, mas ao mesmo tempo ela não tira a culpa que ela teve do crime. Ela chegou a dizer que talvez com a mente que ela tem hoje, ela não tivesse feito o que ela fez, que ela se arrepende, que ela acha que o certo seria ter, sei lá, buscado um psiquiatra pra mãe dela, enfim. Ela mostra realmente que tem um arrependimento, mas... enfim, tem essa questão que o pessoal acha polêmico, ela não se considerar uma assassina. Assim, que eu quero dizer, independentemente do que ela fez ou não no crime, ela continua cometendo um crime, ela ia ser julgada porque a lei funciona desse jeito. Mas uma coisa eu concordo com uma coisa que essas pessoas falam, que na minha opinião, ela não devia ter sido presa. Por que ela não foi mandada pra uma instituição psiquiatra?
por que ela não foi fazer acompanhamento psicológico? Porque, sei lá, eu já vi tantos casos, já contando tantos casos aqui, de serial killers que foram pra hospital psiquiátrico em vez de ir pra prisão convencional, sabe? Isso, como uma primeira vez, porque gente, ela não tinha feito nenhum crime antes, então essa seria a primeira vez. Eu fico meio, tipo, eu acho que o certo, assim, seria ela ter ido pra uma instituição de tratamento. Ter feito um tratamento de saúde mental, porque, gente, que saúde mental que essa menina devia ter. Aprender a viver, se reabilitar, tipo, você vai ter uma vida agora, sabe? Eu até sinto, assim, que eu vi algumas entrevistas dela, que ela tá meio perdida ainda com a vida real, sabe? Ela tá, assim, tipo, tentando entender um pouco como é que é. Até a fama dela, ela é um negócio que pra ela, pelo jeito, pegou muito de surpresa ela, que ela não achou que ela ia ser tão famosa tão rápido. E outra coisa que você falou dessa discussão entre os dois, digamos, discussão entre ela assumir ou não a culpa de fazer isso, é porque na hora do julgamento isso foi importante. Os advogados do ex-namorado dela, o Nicholas, eles tiveram muito esse embate, que eles falavam que ela instruiu ele a fazer isso, que ela tinha uma parte nisso, porque ele pegou perpétua, né? Então, tipo, a pena pra ele foi muito pior. Então, foi uma questão que se debateu, tipo, qual que era a culpabilidade dele e dela. Então, e eu achei assim, considerando, tipo, tudo bem, o crime dele foi grave, etc., mas prisão perpétua eu achei, tipo, demais. Até perguntaram pra ela o que ela achava disso em um podcast que eu assisti, dela tá livre e o Nicholas estar preso. Ela falou que ela cumpriu a sentença dela e agora ele está cumprindo a dele. Eu percebo que ela foge, assim, de falar um pouco sobre o Nicholas, é o direito dela. Eles namoravam desde 2000, eles ficaram namorando até 2019, pelo que eu vi, e em 2019 ele descobriu que ele não namorava mais com ela, porque, tipo, ela tinha ficado noiva de outro cara. Na cabeça dele, ele achou que eles estavam namorando. Gente, então assim, obviamente, né, a mídia dá aquele jeitinho porque eles queriam saber o que o Nicholas estava achando de toda essa fama, de todo esse acolhimento, né, que a Gypsy recebeu, assim, dela ter literalmente se tornado famosa, acolhimento de um lado, cancelamento de outro, vocês sabem como são a internet, cada um pega o lado que quer, mas assim, a carta que ele mandou diz basicamente isso que eu vou ler pra vocês. Muitas dessas perguntas serão respondidas em uma entrevista previsível no momento certo, o que não é agora. Quero que as pessoas saibam que não estou perdido no éter de tudo, com o que está acontecendo com quem não será nomeado. Estou apenas sendo paciente com o meu verdadeiro momento de falar. Mantenha-se positivo, saudável e seguro, senhor Vago. Foi isso que ele disse. Quem não ser nomeado, a gente sabe que é a Gypsy. Não tem como falar que não. Então ele escreveu isso, é uma carta meio estranha, e ele sempre assina com um emoji sorridente. E olha outra notícia estranha / bizarra. Em agosto de 2022, porque ele tá preso no Centro Correcional de Potosi, eu acho que é em Springfield, uma coisa assim, ele compareceu a um tribunal do condado de Greene pedindo para que anulasse a condenação anterior, que é de prisão perpétua, e ordenasse um novo julgamento. E a alegação dele é que ele tinha um advogado muito ineficaz quando fez o julgamento dele. E, obviamente, em março de 2023, quase um ano, 6 meses depois, chegou uma moção para ele, tipo, que não tinha nada a ver e que a sentença, tipo, foi negada, tipo. Então, obviamente, isso não ia acontecer, sabe? Ele precisa de auxílio, vamos dizer assim. Ele também era uma pessoa que precisa de auxílio psicológico. Os dois precisavam. Se ele quisesse, ele tinha a possibilidade de viver, coisa que a Gypsy não tinha. Eu acho que a situação dos dois é diferente, embora os dois tenham cometido crime juntos. As penas foram muito extremas, assim. Cada um tá num canto da sala. Momento 5 centavos! 5 centavos! Coisa, né, gente? É um caso, assim, que eu acho que cada um vai ter uma opinião. Cada um vai achar que foi certo, que foi errado, que devia ter sido assim, que devia ter sido daquela outra forma. É aquela coisa, tipo, da gente às vezes se pegar e se imaginar na situação que a Gypsy estava. Como que a gente se sentiria, o que a gente ia achar.
que a gente tem que fazer. E até acho interessante esses casos, porque a gente para e pensa, quantas crianças não devem estar passando por essa mesma situação agora? Sabe? Tanto que eu vi que a Gypsy, ela falou também em várias entrevistas que ela quer aproveitar a visibilidade que ela tá tendo pra falar sobre a síndrome de Munchausen. Se eu não me engano, o livro que ela tá escrevendo é justamente sobre isso. Eu vou só deixar minha última fala. Eu acho esse caso extremamente bizarro. Eu tô muito ansioso pra ler, ver a série e inclusive assistir os documentários, que tem um documentário, acho que na HBO Max, chamado Mamãe, Morta e Querida. Então eu também quero ver o documentário, porque normalmente os documentários acabam sendo mais realistas. E vamos ver como que ela vai usar a fama dela, né? Porque, tipo, ela pode usar isso de uma maneira muito positiva. Tipo, eu sei que ela cometeu um crime, eu sei que, tipo, algumas pessoas, principalmente na internet, eu via muito hate sobre isso, mas tem como ela usar isso de uma forma muito positiva. Já que ela passou por isso, ela pode falar sobre o que ela passou, né? Pra, de repente, trazer uma certa conscientização, porque, por exemplo, acho que antes desse caso, especificamente, o pessoal não sabia o que era síndrome de Munchausen, eu acho. Teve outros, que nem eu falei. Não é um caso isolado. Mas esse foi um caso notório. Exatamente, é um caso notório. Então, já que aconteceu, talvez seja importante ela usar toda essa visibilidade que ela tá tendo pra trazer uma certa conversa sobre esse assunto para as pessoas conhecerem mais. Que eu às vezes acho que é importante até, de repente, para mais médicos prestarem atenção no que tá acontecendo, porque às vezes tem muitos médicos que parecem que estão ali meio no automático, né? Tudo é virose, toma esse antibiótico. O médico tem um papel muito importante de identificar muitas coisas, né, gente? E quando eu falo muitas coisas, são muitas coisas mesmo. Perceber que tem alguma coisa errada ali com aquela criança. Até questões de abuso sexual, o médico pode perceber isso. Então, acho que é uma coisa, assim, de repente, para a sociedade, de forma geral, ficar atenta com o que acontece, né? Porque esses casos, eles vêm à tona, não é à toa bem no período que tá tendo internet, né? No caso da Gypsy até que não teve muito isso, mas no outro da Lacey Spears, de ficar fazendo blog, o meu filho, aquele compartilhamento de rotina que a gente acha que é meio excessivo do meu filho no hospital. É interessante o trabalho de algumas mães, justamente para ter visibilidade em relação a certas doenças, mas, sabe, ficar atento. Eu acho que ela pode usar a visibilidade dela pra gente ficar atento ao que a gente vê. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. E só deixando uma mensagem, galera, se vocês souberem uma criança que esteja sendo vítima de abuso aqui no Brasil, você disca 100 e faz uma denúncia anônima. É muito importante, gente. E prestem atenção nos filhos de vocês, porque às vezes eles podem não falar claramente, mas eles estão tentando trazer de alguma outra forma. Seja num desenho, seja num bilhete. Dá pra ver muita coisa por desenho, especificamente, que às vezes a criança deixa ali um sinal, seu filho tá meio amuadinho, tenta entender o que tá acontecendo, que às vezes pode ser, claro, não pensando em um caso extremo, às vezes é um bullying que tá acontecendo na escola, que ele não tá tendo coragem de falar pra você que tá acontecendo esse bullying. Pensando numa situação, como é que eu posso dizer, tipo, desde o abuso sexual até o bullying, sabe? Às vezes seu filho pode estar passando por uma coisa, existe uma coisa que as pessoas falam um pouco, que é a depressão infantil, crianças também têm depressão, que pode acontecer por múltiplos fatores. Então, assim, tá percebendo que seu filho, aquela criança da sua família, não necessariamente seu filho, né, tá meio diferente, tenta acolher aquela criança, né, e que nem o Thiago diz que senta aí pra denunciar, gente, não só abuso infantil, mas o Disque 100, na verdade, ele é o do direitos humanos, então crimes de racismo, homofobia, transfobia, qualquer coisa em relação a direitos humanos você pode fazer pelo Disque 100. Também tem o Disque 180, que é, se eu não me engano, esse é da violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Então, também, se você é uma mulher que tá passando por alguma situação, se você conhece uma mulher que tá passando por uma situação, o 180 também pode ser a denúncia, ou o famoso 190, né, que é o número da polícia direto. E pra quem não sabe, a gente tem o T180 justamente por causa disso. Na nossa logo. Então, é isso. Então, acho que é isso por hoje, gente. Espero que
tenham aproveitado o episódio. É meio estranho falar, não sei, eu nunca sei como é que termina, sabe? Espero que tenham gostado, falei de uma coisa terrível, né? Não é pra gostar. Mas enfim, espero que tenha sido proveitoso, interessante, enfim. Se vocês tiverem algum comentário adicional, esquecemos de falar alguma coisa, manda pra gente aí na caixinha do Spotify, não esqueça de avaliar a gente, enfim. Até semana que vem. Tchau, tchau.